Estou com a palavra montada aqui, mas Deus tocou muito no meu coração. Eu estou evangelizando uma pessoa no meu trabalho, e essa pessoa, ela sempre pergunta assim: o que você faz depois de você aceitar a Jesus, caminhar com Ele? E ela perguntou especificamente nos domingos, né? Depois que eu aceitar Jesus, eu tenho de ir todo domingo na igreja. E eu fiquei pensando nisso, e eu queria ler com vocês aqui Hebreus 11:1, que acho que é um grande fundamento da nossa fé, que fala exatamente sobre isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos fé. A fé é o fundamento. A fé é a nossa certeza. A fé é algo que nos baliza. E eu pensando na resposta que eu estava trabalhando com essa pessoa do meu trabalho sobre o reino de Deus. Eu tenho 55 anos, com cara de 54. E eu tenho uma grande felicidade, que em 55 anos de vida, eu sempre estive na igreja. Fui apresentado pelos meus pais, né, tipo o Rei Leão. Naquela época meu pai já me levantou assim. Apresentado na igreja desde os meus primeiros dias de vida. E eu sou muito feliz por isso. De vir à igreja, não simplesmente porque é algo, é uma rotina, um credo. Não, eu venho à igreja porque eu tenho fé. Eu busco o Senhor porque eu tenho fé. Porque eu acredito, tenho convicção nas coisas que são do alto. E é muito importante nós termos convicção. Você não veio ao culto hoje simplesmente, porque eu estou pagando uma penitência, eu estou pagando algo para Deus, eu sou devedor de Deus. Querido, põe a mão no ombro do seu irmão com muito carinho e fala assim: você não é devedor de nada, o preço já foi pago por você. Eu quero ver um amém de gente crente aí. Nós não devemos. Jesus pagou o preço por nós. Nós estamos na igreja porque nós temos fé, convicção, que nós podemos avançar e podemos ser felizes. Coisas boas podem acontecer nas nossas vidas. Reino de Deus, o reino para pertencer. A igreja é uma comunidade linda, de pessoas que se ajuntam para adorar o Senhor. Por isso nós estamos aqui. Por isso que numa manhã de frio, né, eu estava vindo lá de Santana. A gente mora, não de Santana de Parnaíba, Santana, São Paulo. A gente vindo para cá. Aí eu falei para minha esposa assim: nossa, que manhã chuvosinha, frio, bom de ficar em casa. Aí na hora eu balancei a cabeça e falei: não, bom de estar na igreja com os meus irmãos, adorando ao Senhor. Nós precisamos começar a ter as nossas convicções. E as convicções é que nos balizam, que nos direcionam, que nos orientam. Nós somos orientados pelas nossas convicções. Eu não tenho dúvida da minha fé. Eu não tenho dúvida de quem eu sou em Cristo. Eu não tenho dúvida que Jesus pagou um preço por mim. E Ele fez uma aliança, uma promessa, de que Ele vai buscar a igreja. E eu estou no melhor lugar da minha vida. Eu estou na igreja do Senhor. Isso é muito importante. Quando nós começamos a ter essas convicções, querido, nós não somos abalados. Eu sou convicto. Haverão dias bons e dias ruins. Haverão situações boas e outras não. Mas isso não altera a minha fé. Não altera a minha convicção. Quero semear esse conceito na tua vida hoje. E você pode falar assim: pastor, eu já sei disso. Mas eu estou falando aqui, queridos, com uma voz profética dos céus para você. Você precisa exalar, você precisa transbordar nas suas convicções. E o crente, muitas vezes, ele vai se implodindo, ele vai se escondendo, ele vai murchando. Nós não somos pessoas ou flores do jardim do Senhor para ir murchando. Nós temos de começar a exalar.
Nós temos de começar a mostrar a face de quem é feliz com o Senhor, que tem fé. Ah, pastor, mas eu tive tantas decepções, tantas frustrações. A gente pode sentar no meio-fio ali fora, a gente bater um papo, abraçado, a gente vai chorar pelas nossas decepções, mas nada supera o projeto de Deus nas nossas vidas, que é: em tudo seremos mais do que vencedores. Percalços acontecem, tristezas acontecem, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco esse momento, Senhor, diante de Ti. Senhor Deus, que nós podemos estar com a igreja aberta, podemos estar, Senhor Deus, professando a nossa fé, cantando e falando Jesus, o nome precioso de Jesus. Podemos, Senhor Deus, como igreja, cantar louvores. Senhor Deus, os impedimentos jurídicos, políticos, Senhor Deus, não nos impede de falar: nós somos de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, e nós somos muito felizes por isso, Pai. Senhor Deus, que essa palavra de hoje possa acrescentar, Senhor, na vida dos meus irmãos, aquilo que o Senhor já tem construído, Pai, durante o tempo sobre mim. Senhor, que eu possa, Pai, transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor trouxe, Pai, em revelação. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, hoje separar a dor, a provação, Senhor Deus, de um momento de fé. Senhor Deus, aqueles que estão carregando, Senhor Deus, problemas, enfermidades, preocupações, Senhor Deus, de negócios. Senhor Deus, que haja agora, Pai, um emparedamento, Senhor. E que a mente, Senhor Deus, e o coração esteja voltado para esse fundamento, Senhor Deus, que nos forma como cristãos. Fé. Senhor Deus, eu quero gerar, Senhor Deus, no coração dos meus irmãos, fé. Senhor Deus, para que eles possam, Pai, construir a grande verdade de que o saldo da nossa vida, Pai, será a salvação no céu. Porque em tudo fomos provados, Senhor Deus, mas em tudo fomos aprovados. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Eu estou muito mexido esses últimos dias, né? A gente tem uma vida cristã desde nascença, graças a Deus. Mas eu sempre busco algo de Deus, né? E a palavra motivação é você achar motivo, né? Tem pessoas que falam assim: eu preciso de um culto que me motiva. Que você tem de vir ao culto já motivado, porque o melhor motivo é você estar aqui. Então essa motivação eu venho sempre trazendo ao longo dos anos sobre a minha vida, para que eu possa continuar. Eu tenho um motivo para continuar. A gente teve, né, o período da Páscoa nesse primeiro semestre. Aí depois nós estávamos comemorando, né, sobre a ressurreição, e tem igrejas hoje que estão pregando sobre a ressurreição de Cristo. E é muito importante a gente entender que a ressurreição foi a melhor coisa, ou a principal coisa que Jesus nos trouxe. Você fala: não, foi o nascimento de Jesus, fantástico. Mas aquilo que nos faz continuar se chama a ressurreição. Ele ressurgiu. Aí o projeto de Cristo, ele continua. Não é início, meio e fim com morte. É início, meio e fim, e vem o pós-fim, que é a ressurreição. É um legado que Jesus deixou para nós, e nós continuamos, e nós precisamos viver a ressurreição. É interessante que pessoas veem a ressurreição como um milagre. Foi um milagre. Queridos, milagres, Jesus fez vários milagres, e graças a Deus que os milagres existem. Mas a ressurreição foi um propósito que nos faz permanecer, que nos faz continuar. O grande propósito da igreja é viver a ressurreição. E quando a gente vive a ressurreição, a gente começa a entrar dentro de um critério, que é conhecer o projeto original. A gente conhece e a gente vivencia coisas novas.
Isso faz com que nós possamos errar menos e acertar mais. A gente não vai acertar sempre, mas a gente precisa começar a errar menos. Quando a gente erra menos, é porque a gente entendeu dentro do caminho o que a gente deve fazer, positivo ou negativo. A gente começa a ter as nossas experiências e as nossas histórias, e a gente começa a poder ter uma construção de mais acertos. Tem pessoas que sempre erram na mesma coisa, né? Eu tenho um buraco lá perto de casa, na estrada, e eu sempre caio no mesmo buraco. Eu falei assim: Senhor, eu não posso errar de novo. Aí eu já programo o meu cérebro para que eu ande na faixa do lado. Mas a gente acerta às vezes os mesmos buracos. Olha para a pessoa do seu lado com muito carinho. Fala: o pastor está falando para você que está acertando o mesmo buraco. Ou em Alphaville e Barueri não tem buraco na estrada, né? Só em São Paulo que tem. Mas às vezes a gente erra nas mesmas coisas. A ressurreição é um caminho que Deus nos traz através de Jesus Cristo, para que nós possamos errar menos e acertar mais. Quero ler um texto com vocês, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, acho que a gente vai ter isso aqui transmitido. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Aqui são alguns princípios que Jesus nos deixa e depois Ele fortalece com o processo da ressurreição. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. A palavra de Deus diz: contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios, ou aqueles que não conhecem a promessa, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas coisas vos serão acrescentadas. A gente baseia muito o versículo 33, mas eu quero falar sobre ansiedade. Andar ansioso. Aí você fala: pastor, o que tem a ver a ressurreição com a ansiedade? Vou trazer isso já já para você. Não andeis ansiosos demais. A gente ouve isso há mais de 2000 anos, Jesus falando: não andeis ansiosos demais. Se você gosta um pouquinho da pessoa do seu lado, você vai dar uma olhadinha para ela e falar assim: amado ou amada, querido, queridíssimo, não andeis ansiosos demais. Parece que é uma receita que sempre vai caber para a humanidade. Quem não é ansioso? Uma vez eu estava pregando e falei assim: gente, vamos fazer um exercício aqui para saber quem não é ansioso. Aí eu perguntei: quem é ansioso, levanta a mão. Aí as pessoas muito rapidamente levantaram a mão. Sabe que o ansioso ele resiste, mas ele vai levantar a mão, porque dentro dele existe uma ansiedade que ele quer controlar, mas ela é existente. Na família sempre tem um mais ansioso. No trabalho sempre tem um mais ansioso. A ansiedade é algo que ela não consegue ser controlada. Você pode até reter. E você pode falar assim: eu não sou ansioso, eu não sou ansioso. Mas a ansiedade, ela dispara dentro das pessoas. Jesus, ele não iria colocar esse tema no fundamento que ele estava trazendo a missão dele. Sermão da montanha. Ele estava ensinando algo muito fundamental do que seria o projeto dele de ressurreição, de continuidade. Ele pega e ele fala: não andeis ansiosos demais.
Quem está em família aqui? Levanta a mão. Isso. Tem alguém da tua família aqui junto, amém? Existe uma palavra profética, que ela foi escrita, e a gente às vezes fala, a gente lê, e a gente não assimila, porque foge do nosso controle. Essa palavra profética se chama: não andeis ansiosos. A ressurreição de Cristo nos ensina a errar menos e acertar mais. A gente precisa começar a ter esse viés de largar a ansiedade, diminuir a nossa ansiedade, para que nós possamos testemunhar, exercer a nossa fé, ter continuidade do projeto de Deus. Não estou falando que os ansiosos não entrarão no reino dos céus, não está escrito isso. Mas Jesus, ele fala para que nós possamos entender que Ele cuida daquilo que te traz preocupação, ansiedade. Esse primeiro princípio, tão básico, e às vezes a gente está preocupado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente pensa que o acrescentar vem para resolver algo. Querido, pode não ser acrescentado na tua vida, mas você precisa vencer a sua ansiedade e confiar no Senhor, ter a firmeza em Deus, que Ele está sob o controle de todas as coisas. Quando Ele fala: olhai os lírios do campo, as aves dos céus, Ele está falando o seguinte: eu cuido de vocês. Jesus, Ele começou uma construção, não foi de cima para baixo. Ele começa a construção de baixo para cima. Fundamento, a gente cantou aqui. Ele é o nosso fundamento. Esse prédio foi construído por uma fundação. Tem uma fundação para sustentar tudo. Pisa o teu pezinho no chão assim, sente o chão firme assim, ó. Faz assim, ó. Se não tem a base, a gente não consegue ficar em pé. Se esse chão, ele tem as moléculas não são firmes, você vai cair. Fundamento de Deus é para que nós possamos entender que existem coisas que são do alto, e essas coisas do céu precisam influenciar o nosso dia a dia. O modelo de Cristo é vencer as adversidades através dEle. Nós vivemos dEle. Se eu perguntar aqui, isso já foi escrito, dito, repetido, né, que a ansiedade é o mal do século, né? Todo mundo sabe que o mal do século é a ansiedade. Se Jesus não voltar o próximo século, qual vai ser o mal do próximo século? Ansiedade. E se Jesus não voltar mais 2 séculos para frente, qual vai ser o mal do século? Ansiedade. As pessoas têm algo tão palpável, tão acessível, que é você falar: Senhor, eu entrego isso que eu tenho para poder melhorar. Não estou falando de você ser perfeito, que perfeito só foi Cristo, mas nós vamos no caminho dEle, pelos passos dEle, para que nós possamos melhorar. Abra a tua Bíblia também, João 11:40, uma afirmação poderosa também dos céus. Assim como não andeis ansiosos, Jesus fala em João 11:40, não te disse eu, se credes verás a minha glória? Se credes, verás a minha glória. Afirmação. Jesus trazendo mais uma vez: se eu crer, eu posso vencer todas essas coisas. As coisas que me fazem tropeçar, as coisas que me fazem ter uma vida
às vezes não tão condizente com aquilo que eu esperava. Interessante que a palavra glória, aqui, do hebraico, é tiferet. E a palavra tiferet está simplesmente falando sobre continuidade. A glória é uma continuidade. Às vezes a gente pensa que a glória é no céu. O que Jesus está trazendo aqui é que a glória é você vencer uma etapa e dar continuidade. Às vezes nós interpretamos, se credes vereis a minha glória. O céu será uma glória. Mas a glória que ele está falando aqui é que haverá uma vitória e haverá continuidade. Você pode ser boca profética na vida do teu irmão, põe a mão no ombro dele e fala assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vai ter continuidade, vai passar. Tudo vai passar. E precisa ter continuidade. Eu quero ver a glória do Senhor. A glória do Senhor é eu passar por esse instante de luta. Aqui ele está falando sobre Lázaro. E Lázaro morreu. Mas Lázaro ressuscitou. A continuidade de uma vida. E Jesus estava falando também sobre a continuidade dele. Ele já dizendo, preparando os corações, de que ele iria partir. Mas se você crer, haverá ressurreição, haverá glória, haverá continuidade. Você passará de um sistema, às vezes traumático, e você vencerá isso. São construções importantes. A ressurreição foi a glória de Cristo, e ela até hoje nos dá o quê? Esse bônus maravilhoso de vida. Nós somos abençoados pela ressurreição. Eu tive o prazer de viajar para alguns países para pregar o Evangelho, para poder fazer missões. E é tão interessante quando você vê culturas diferentes. Isso mexeu muito comigo, ou mexe muito comigo. Que as pessoas, elas são aquilo que é plantado nelas. E elas são convictas daquilo. Elas têm convicção naquilo que é a história delas. E às vezes elas desconhecem sobre Jesus. Eu estive no Oriente pregando, lá do outro lado do mundo. E as pessoas desconhecem que Jesus pagou um preço, sacrificou-se para trazer uma posição. E elas sabem da história. Não pelo Google, ou pelo, tanto ocidental como oriental. Você pode falar de Japão, China, Tibete. Eles sabem que houve um homem chamado Jesus. Todos sabem. Mas eles não sabem o poder da ressurreição. Que a ressurreição foi Jesus trazendo a glória dele para trazer continuidade à nossa história, à nossa vida. As pessoas, quando começam a descobrir isso, elas começam a entender. Elas entendem. Mas a demolição de um conceito é muito difícil para eles. É muito difícil. Eu tenho um irmão que é missionário e pastor. Ele prega lá em Bangkok, na Tailândia. E lá são 2% apenas de cristãos. E ele tem trabalhado e ensinado as pessoas para que elas valorizem a sua cultura, mas que eles entendam que existiu um homem que veio para mudar uma história. E aí nesses testemunhos, as pessoas nativas daquele país começam a entender que Jesus veio para acrescentar algo. Não veio para roubar algo. Veio para acrescentar.
Queridos, e o testemunho é muito lindo. Famílias, crianças, jovens estão aceitando a Jesus e entendendo o processo, entendendo que Jesus veio para dar glória, continuidade. A gente pode ser moldado. Nessa manhã, e eu não conheço a história de todos aqui, mas eu quero acrescentar algo na tua vida. Que o estágio que você está passando agora, ele normalmente é um processo que tem início, meio e fim. Mas eu não quero declarar se é um momento muito feliz, um momento muito triste, um momento de luta, não sei. Mas eu quero falar e declarar sobre a tua vida que existe uma glória aí. Pastor, mas eu estou muito debilitado. Existe uma glória aí. Vai haver continuidade. E a tua continuidade, ela é definida pela tua fé, pela tua entrega. Jesus, ele foi construindo todo esse projeto maravilhoso em vida. E ele começou a semear algo no coração dos seus discípulos, dos seus seguidores, que haveria uma morte e que a ressurreição seria o maior projeto dele, não apenas os milagres, que muitos o seguiam por milagres. João capítulo 1, a partir do verso 1, se puder postar aqui para mim. João 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecente, a luz resplandece as trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim que todos possam, ou vejam e creiam por intermédio dele na luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o versículo 14, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a continuidade desse versículo diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Quando eu penso em cristianismo, quando eu penso em evangelho, quando eu penso na religião que eu sigo, a religião de Cristo, eu penso, eu preciso ver a glória. Eu preciso vivenciar a glória. Eu preciso ser participante da glória. A glória como unigênito do Pai. Ele ressurgiu e trouxe algo muito forte. E nós, como crentes, cristãos, ou o nome que você quer usar para você, muitas vezes nós não participamos da glória. Sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele fez, sabemos de todo o processo que nos faz estar numa igreja, mas nós não somos participantes da glória. Nós fechamos o nosso entendimento, deixamos que a ansiedade, deixamos que as nossas lutas não nos fazem copartícipes da glória, não nos fazem ali lado a lado com um projeto de glória. Você sabe por que essa igreja está de pé? Ou melhor, que a igreja está de pé até hoje? Porque existe uma glória
que faz com que ela, mesmo perseguida, mesmo ela afrontada, mesmo ela sendo utilizada para fins escusos, financeiros, baixos, manipuladores, a igreja continua, porque a esperança do céu, a esperança de Deus, é que nós entendamos que existe uma glória, a glória do Pai na igreja. Eu quero concluir essa palavra em 2 pontos. Primeiro ponto, quero semear isso na tua vida. A tua trajetória, até hoje, ela pode ter sido, ou pode ter, ter tido um desfecho bom ou ruim. Você pegar e fazer um saldo da tua vida, você pode chegar até a linha de hoje, cronológica, do início até o ponto hoje. Você pode ter uma construção boa ou ruim. Se eu medir aqui na balança, tal, minha vida é boa, minha vida é ruim. Mas o projeto de Deus, independente da sua genealogia, se você é herdeiro de uma fortuna ou herdeiro de uma vida de luta, o projeto de Deus para você não é que você chegue a um saldo de vida no dia de hoje e que você meça se foi boa ou se foi ruim. O projeto de Deus é que você chegue até o fim da sua carreira. Tem muita coisa para acontecer. Pastor, mas se acontece algo e eu morro à tarde, está amarrado em nome de Jesus. Mas você vai saber algo aqui agora, porque o tempo presente você está ouvindo agora essa palavra. Que o projeto de Deus sempre para você é que a glória dele estivesse em você, que você fosse vencedor, e a continuidade de Cristo está em você. Você vai de novo dar um abraço na pessoa do seu lado e vai falar assim: existe glória de Deus em você. O saldo da tua vida vai acontecer ainda. Você não pode se medir hoje e falar assim: foi bom ou foi ruim. Tem muita coisa para acontecer, nem que seja mais 1 hora. Mas o saldo é a glória de Deus. A gente sabe que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo está nele. A gente vive, a gente se emociona, a gente fica feliz, a gente fica triste. Mas Jesus, Ele fez a parte dele. E Ele deixou a glória, deixou a ressurreição. Houve uma pesquisa no Texas, com 1000 pessoas aleatórias. Essa pesquisa foi bem interessante, que de 1000 pessoas, a pesquisa era assim, para 1000 pessoas: fale-me de Jesus. Simples assim. Fizeram uma enquete com 1000 pessoas, fale-me de Jesus. 96% das pessoas falaram o seguinte: falaram que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, fez muitos milagres, foi preso injustamente, morreu em uma cruz e ao 3º dia ressuscitou. Olha que legal, 96% das pessoas falaram o que é certo, não está errado. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, fez muitos milagres, foi preso injustamente, morreu em uma cruz e ao 3º dia ressuscitou. Agora 4% falaram o seguinte: quem é Jesus? Fale-me de Jesus. Jesus está comigo, 4%. Mora no meu coração, transformou minha história, me tirou das trevas, me trouxe a esperança de salvação e me fez ter um motivo para viver a cada dia. 4%. Aqui em 1000 seriam 40 pessoas. Às vezes nós temos o conceito. A gente tem um conceito. Sabemos quem Ele foi. Sabemos o que Ele fez. Sabemos que Ele faz milagres. Sabemos o conceito. Mas quando nós trazemos o conceito para a vivência, se alguém me perguntar assim: fale-me de Jesus. Eu, além de trabalhar na igreja, eu tenho o privilégio de trabalhar num escritório de advocacia, lá na Avenida Paulista, com uma diversidade
de pessoas muito legais. Eu amo cada um deles que trabalha no meu escritório. E a gente conversa, e eu posso ter ali um campo de falar quem é Jesus. E quando eles perguntam assim, Elvio, uns me chamam de Elvinho, não conotação com vinho, tá? Elvinho. Eles me chamam assim, e falam assim, fale-me de Jesus. Eu sinto que nem aquele jogador que a bola vem quicando assim, ó, para você chegar e dar aquele voleio e fazer um gol de placa. Quando alguém me pergunta, fale-me de Jesus, eu falo, Ele habita em mim. Eu o conheci, Ele anda comigo. Ele é o motivo da minha felicidade, de eu levantar cada dia e vir trabalhar. Ele é o motivo de eu dar um beijo na minha esposa todos os dias, olhar para o meu filho e falar assim, nós temos continuidade, isso aqui é muito bom, nós vivemos lutas, problemas. Eu posso testificar de quem está aqui dentro. Esse ano a gente estava lá na Barra Funda, no começo, e o Tiago falou assim, pastor Tiago falou, vai ser o ano do evangelismo e do discipulado. No primeiro momento eu levei e falei, Tiago, eu já vim de uma igreja que falava o ano profético, o ano sei que lá, o ano da promessa, o ano que vamos levitar, o ano de tudo, né? O ano. Eu falei, Tiago, aí depois eu fui pensar um pouco, que a igreja acho que nunca passou um período tão negro de falta de evangelismo. Parece que todo mundo vem para a igreja por um evento. Mas a igreja, queridos, é a glória, é a continuidade, é a ressurreição. E a gente precisa começar a exalar isso. Nós temos que começar a vivenciar isso, testificar disso. Eu sei que tem pessoas na tua rua, seus vizinhos, no seu condomínio, no seu prédio, no seu trabalho, que sabe que Jesus nasceu de uma virgem, chamada Maria, fez muitos milagres, foi preso injustamente, morreu em uma cruz, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, eles sabem. Mas eu quero falar algo para vocês. Eles estão esperando que 4%, como nessa pesquisa lá no Texas, que você possa falar, Ele mora no meu coração. Eu tive um encontro com Ele, Ele transformou minha história, me tirou das trevas, e me trouxe a esperança da salvação eterna, e me faz ter um motivo a cada dia. As pessoas, elas precisam disso, porque o conceito está estampado. Hoje você vai em qualquer inteligência artificial, ela puxa um conceito para poder trazer para você, mas vivência somente através do encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós somos automáticos, vivemos uma vida automática. A gente passa conhecimento, mas a gente passa pouquíssima vivência. Sabemos passar conhecimento, mas não passamos vivência. E meu segundo fechamento, o poder que fez Jesus vencer a morte, Ele é o mesmo que opera para que você possa vencer toda a morte e frustração dos seus sonhos, dos seus projetos. O mesmo poder que fez Ele vencer a morte, opera para nos trazer essa vivência e essas experiências. Os nossos projetos que morreram, situações nossas de morte, o mesmo poder que fez Ele vencer a morte, ressurgir, é o poder que opera para transformar as nossas frustrações, o nosso marasmo, as nossas friezas, em algo vivo. Não estou aqui semeando uma teologia de prosperidade, uma teologia de motivacional sobre você. Estou falando de um poder que fez Jesus ressurgir. E vimos a sua glória, a glória do Pai. Queria que você fechasse seus olhos onde você está. A ressurreição não foi só um milagre. A ressurreição foi um recado. A morte não tem a última palavra. O medo, o pecado e a derrota não são o destino final. Jesus não apenas reviveu,
Ele trouxe vida para tudo o que parecia acabado. A ressurreição não foi só um milagre, foi um recado. Meu Deus, meu Pai, eu quero colocar, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. O Senhor os conhece. O Senhor os conhece no passado, o Senhor conhece no presente, e o Senhor os espera no futuro. Nossas decisões nos levam, Senhor Deus, ao caminho certo ou ao caminho errado. Senhor Deus, que essa palavra de hoje, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja de Alphaville, Senhor, possa estar, Pai, sendo semeada, como uma semente, Senhor Deus, como está escrito sobre o grão de mostarda, tão pequena, Senhor Deus. Mas a Tua palavra diz, se a nossa fé for do tamanho de uma semente de grão de mostarda, Senhor Deus, nós poderíamos falar ao monte, remova-se daqui e vai para lá. Senhor Deus, a semente que eu estou semeando no coração dos meus irmãos, que possa ser tão pequena, como esse grão de mostarda, Senhor Deus, mas que possa ser poderosa, Senhor, para que a continuidade da vida seja um grande testemunho, Senhor Deus. Nós acumulamos experiências, acumulamos, Senhor Deus, tantas coisas dentro de nós, e nós não resultamos isso em nada, às vezes só em ansiedade. Mas nessa manhã, Senhor, que a história da nossa vida, acumulada até hoje, possa, Senhor Deus, ser a grande plataforma de evangelismo, de transmissão de que existe um amor de Deus tão grande e glorioso, e que possa, Senhor Deus, transformar vidas. A história de Jesus mudou a história da humanidade, que é a história do Elvio, do Bruno, do José, do Francisco, do Moacir, da Cláudia, da Francisca, da Maria, de cada um, Senhor Deus, possa também, Senhor, gerar vida, gerar transformação, gerar, Senhor Deus, algo novo na vida das pessoas que nos conhecem e também daqueles que não nos conhecem, mas que nós possamos gerar, Senhor Deus, algo em alguém. Eu oro, Senhor Deus, pedindo a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus, amém e amém.